Olá, seja bem-vindo. Você está assistindo a RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou José Vieira Neto e está no ar o 27 Segundos. E vamos direto às imagens do dia. Em 27 segundos, o que foi notícia e o que mexeu com o Estado nas últimas horas. É a eleição municipal, a campanha nas ruas. Bom, e hoje aqui nos estúdios, o 27 Segundos, entrevista o presidente da Associação dos Magistrados da Paraíba, juiz de direito Antônio Silveira. Seja bem-vindo, presidente. É um prazer tê-lo aqui, especialmente hoje, nesse dia que o senhor está deixando a presidência, está encerrando aí o seu mandato. Seja bem-vindo. Obrigado, Vieira, aos telespectadores. Meus cumprimentos. Nós estamos encerrando um ciclo de 4 anos de gestão. 2 anos e mais 2 anos através de uma reeleição e com muita satisfação, porque conseguimos, dentro das nossas propostas apresentadas à época, cumprir quase que integralmente todas. De modo que saio com o sentimento de dever cumprido, Vieira, de ter colaborado com a magistratura e de ter feito da Associação dos Magistrados da Paraíba um grande instrumento de aperfeiçoamento da justiça e também sabendo que nós estamos dentro de um processo democrático, que amanhã haverá essa eleição no sábado no Clube dos Magistrados a partir das 10 horas da manhã. E a gente vai falar muito ainda sobre as eleições, mas aí vamos ficar um pouco aqui no encerramento do seu trabalho nesses 4 anos, eleição e mais reeleição. Se eu tivesse que escolher assim, bom, eu tenho que escolher, não tem outra opção. O principal desafio que eu enfrentei, que lutei, que conseguimos vencer nesse período foi, o que é que o senhor diria? Acredito que o principal desafio nosso foi fazer com que o Poder Judiciário da Paraíba ele fosse compreendido pela sociedade. Esse é um desafio permanente da magistratura, porque há um descompasso muito grande entre o nosso trabalho, entre o que fazemos no dia a dia e o que a sociedade tem como imagem do juiz e do Poder Judiciário. Esse desafio, essa dificuldade de mostrar à sociedade o que fazemos é o maior desafio para nós. E conseguimos, ao longo desse tempo, inclusive a contribuição da imprensa e com todas as nossas ações, mostrar à sociedade que o juiz é uma pessoa que trabalha muito, que tem uma carga elevada de afazeres e uma responsabilidade muito grande, porque a todo momento vai ter que decidir sobre questões de família, dizer se o pai vai ficar com a guarda do filho, se a mãe vai poder, criar bem os filhos, se vai ter condições financeiras e psicológicas, vai ter que decidir o juiz se alguém vai ou não ser condenado, ser preso. Então são questões muito difíceis que a todo momento o juiz, o magistrado está sendo submetido, de modo que acreditamos que conseguimos de alguma maneira repassar para a sociedade essas condições que nós vivemos, esse trabalho de muita responsabilidade. Antônio, o relacionamento do judiciário com a imprensa é um relacionamento um pouco recente, né? Desde que República é República no Brasil, que a imprensa se relaciona diretamente com os poderes executivo e com o legislativo. O judiciário, há um bom tempo atrás, era um pouco assim, digamos, encastelado, tinha aquela velha frase dos antigos juízes de que juiz só fala nos autos. Hoje não, hoje essa postura mudou, o juiz é um agente público, o juiz tem que interagir, tem que conversar. O senhor acha que esse relacionamento do judiciário com a imprensa, ele está evoluindo, ele está melhorando ou ainda tem assim muito de conflito? Acredito que melhorou bastante, a partir do momento que houve uma mudança de postura, eu não digo só do judiciário, a sociedade brasileira mudou nos últimos 20 anos. A partir da democratização, o povo
as instituições, as organizações não governamentais começaram a ter direito à voz e ter direito a ver, né, como o poder público funcionava, não só no momento da eleição, em que tinha que se escolher um vereador, um prefeito, um deputado, um governador, mas acompanhar o dia a dia desses poderes. E um dos poderes fundamentais para a democracia, para qualquer sociedade civilizada, é o poder judiciário. E ele precisa prestar contas à sociedade. Eu acho que essa relação tem melhorado à medida que tanto a imprensa começa a compreender melhor o judiciário, como o judiciário também aceitar mais esse trabalho da imprensa e essa cobrança da sociedade. Afinal, nós prestamos um serviço considerado pela nossa Constituição como um serviço essencial. E o judiciário tem em relação aos outros poderes, tem uma desvantagem, mas digamos que é uma desvantagem que já vem no nascedouro, no cumprimento da lei. Sempre que toma uma decisão, uma parte sai feliz porque ganhou a ação e a outra parte nem tanto, a não ser que haja um acordo porque perdeu a questão. Mas isso faz parte, o juiz já se forma, já entra no exercício da magistratura convivendo com esse aspecto, hoje já é uma coisa absolutamente normal. Eu vou mostrar aqui, começo a falar um pouco mais da gestão do senhor. Nesse encerramento, o senhor produziu aqui um relatório de gestão, né? Esse é um relatório de gestão em que vem retratando aqui, né, muitas ações, né, os primeiros passos, encontros de magistrados, enfim, uma série de ações que foram desenvolvidas nesses 4 anos. Eu vi aqui alguns itens no índice, parabéns pelo trabalho, muito bem feito. Isso aqui fica para a história, não apenas a história do senhor, mas a história do Poder Judiciário, a história das lutas. Tem muitos assuntos aqui interessantes. O item democratização, essa busca de aperfeiçoamento do judiciário, o senhor considera que foi uma luta, essa está entre uma das metas que o senhor conseguiu cumprir, que foi realmente, essa está cumprida, essa eu estou aqui com a consciência tranquila? Eu digo sempre o seguinte, que o trabalho associativo, que é um trabalho político, ele não tem fim. Nós alcançamos uma série de vitórias, de conquistas, mas sobre esse aspecto da democratização, é importante dizer que nós temos ainda muito a avançar. Você comentava anteriormente que é preciso que o judiciário se comunique melhor com a imprensa e é preciso também que o judiciário se democratize, sob o ponto de vista interno e externo, na sua relação com os próprios membros, quer dizer, juízes, desembargadores e funcionários da Justiça, e na sua relação enquanto instituição com a sociedade. Se democratizar no sentido de se aproximar da sociedade, de ter mais transparência, de mostrar mais o que faz e ouvir também mais. Evidentemente, sem perder um requisito essencial para qualquer poder judiciário no mundo e para qualquer juiz, que é a sua independência. Um magistrado sem independência, ele não funciona bem, ele não vai decidir com justiça. Mas independência nada tem a ver com comunicação, com diálogo, no seu ponto de vista de comprometimento. Tem ao contrário. Tem uma relação importante, que é essa de dizer, olha, eu posso dialogar com a sociedade, eu posso ouvir as partes, é inclusive o dever do juiz fazer isso, participar em cima do contraditório e depois tomar uma decisão. Então, a democratização do judiciário, sob o ponto de vista externo, é essa. Sob o ponto de vista interno, diz respeito à questão do aperfeiçoamento do poder. Nós defendemos e fizemos na nossa gestão uma série de reivindicações para que a cúpula do judiciário, a administração da justiça, tanto em âmbito local como em âmbito nacional, pudesse ouvir, porque é ouvindo que se acerta, né? É através do planejamento, é através de programas de governo que se tem uma gestão eficiente. A democratização do judiciário parte deste princípio. Principalmente, aí no nosso caso, nós fomos os responsáveis aqui na Paraíba, juntamente com a Associação do Rio Grande do Norte, de propor à nossa Associação Nacional, a AMB, a proposta de eleições diretas para presidente e vice-presidente dos tribunais. Essa proposta, ela foi encampada por um senador da República aqui, no caso o senador Vital do Rego, Vitalzinho, e por senadores também de outros estados, de modo que montamos uma frente parlamentar de defesa e de aprimoramento do Poder Judiciário e esperamos que possamos, enquanto magistrados, membros do Poder, juízes, possamos votar para presidente e vice-presidente. Isso vai fazer com que aquele que vai alçar
que vai alcançar o cargo de gestão tenha um plano de governo, tenha um programa, tenham propostas, e essas propostas se reverterão em benefício da sociedade com mais eficiência para o Poder Judiciário. Antônio, esse é um tema novo e é um tema extremamente polêmico, né? Fica uma pergunta assim inicial. Claro que por exemplo, vão ter regras. Juízes de primeira instância, por exemplo, só explicando para o telespectador, juízes de primeira instância são os que têm acesso imediato, né, depois de concursado, assumem e vão para as comarcas de primeira instância, as comarcas normalmente do interior. E depois segunda instância, né, e depois terceira instância, que tem João Pessoa, Campina Grande e algumas poucas cidades. Né? Não sei se tem mais... Bahia e Cabedelo. E Santa Rita. E Santa Rita. 5, então. Isso. Juízes de primeira instância ou segunda instância vão poder concorrer à presidência nesse projeto inicial, nessa luta inicial, ou apenas os de terceira instância? Como é que o projeto trata isso? Não, é importante dizer como funciona hoje, né? Para que haja esse esclarecimento. Para que a população entenda como é que hoje funciona. Hoje, como é escolhido um presidente de um Tribunal de Justiça? O Tribunal de Justiça, através dos seus desembargadores, que são magistrados também, né? Alguns que, a grande maioria, magistrados de carreira, foram juízes de primeira, de segunda e de terceira instância, tornaram-se desembargadores, e aqueles que vieram pelo Ministério Público e pela advocacia, né? Eles se reúnem e escolhem o presidente e o vice-presidente do tribunal. E, geralmente, isso acontece na grande maioria dos estados, por um regime de antiguidade, ou seja, aquele magistrado mais antigo na corte é escolhido como presidente e assim sucessivamente. Nós queremos quebrar esse paradigma, no sentido de dizer, olha, nem sempre o mais antigo é aquele que está mais apto a administrar um tribunal, principalmente no mundo de hoje, numa sociedade cada vez mais complexa, uma sociedade de massa, uma sociedade que demanda muito o judiciário. O judiciário no Brasil é um dos que recebe mais causas no mundo. Então nós precisamos ter uma gestão eficiente. E uma gestão eficiente passa pela sua democratização, à medida que aquele que vai assumir o cargo, né, ele vai estar comprometido com um projeto. Né? Um projeto que tem a participação de todos os juízes. Então, a ideia é que essa eleição seja nesse sentido. Não ser mais pela essa antiguidade, não ser mais escolhido tão somente pelos desembargadores, mas também pelos juízes de primeira, de segunda e terceira instância. Então, esses juízes vão escolher um dos desembargadores da corte para ser o presidente do tribunal. Eu só uma correção minha, eu falei instância, é entrância, né? Entrância. Instância são as instâncias recursais. Segunda. No caso das comarcas, o tribunal e os tribunais superiores. Entrância é a diferença do grau na carreira do juiz. Bom, o senhor acha que esse projeto vai passar? Acredito, tenho muita esperança nesse projeto. Nós sentimos no Congresso Nacional uma boa receptividade. O senador, por exemplo, Eduardo Suplicy, que não tinha sido cogitado no início, de moto próprio, resolveu encampar a ideia. Né? Na Câmara dos Deputados foi montada uma frente parlamentar de defesa e aprimoramento do judiciário, onde mais de 100 deputados assinaram a proposta de emenda constitucional, de modo que acho que nós estamos num bom caminho para convencer o parlamento brasileiro de que essa é a melhor solução. Né? É importante dizer que o Ministério Público já faz isso há alguns anos. É verdade, é isso que eu ia perguntar ao senhor. Essa experiência do Ministério Público já é uma experiência consolidada. Consolidada e muito exitosa. Você vê a mudança que foi do Ministério Público antes de uma eleição e depois de uma eleição. Hoje nós temos a administração do Procurador-Geral, Dr. Oswaldo, que acabou recentemente de ser escolhido no Brasil inteiro como um dos melhores procuradores de justiça em razão do trabalho, e um trabalho de eleição, de comprometimento, de projeto. Isso é um bom exemplo para nós. Bom, nós vamos continuar aqui conversando ainda. Eu vou chamar um pequeno intervalo comercial e daqui a pouco o 27 segundos volta.